Os Estados Unidos da América acabaram de enviar um aviso severo à China e ao seu presidente Xi Jinping. Pare de apoiar a Rússia ou enfrentará consequências. O alerta veio em 22 de julho, quando o embaixador da OTAN nos Estados Unidos da América, Matthew Whitaker, falou à Fox Business para afirmar que já era hora de a China ser responsabilizada por subsidiar a invasão de Putin à Ucrânia. Segundo a Bloomberg, Whitaker relatou que os Estados Unidos da América planejam impor tarifas secundárias à China, caso ela continue comprando petróleo russo. A China acredita que está travando uma guerra por procuração via Rússia. Declarações do governo chinês indicam que eles querem manter os Estados Unidos da América e nossos aliados ocupados com esta guerra. Para nos concentrarmos em outros desafios estratégicos, disse Whitaker à Fox Business. A implicação é que a China está jogando um jogo geopolítico complexo. Ela busca desviar a atenção dos Estados Unidos da América da China para a Rússia e a guerra na Ucrânia. Whitaker sugere que Musk está oferecendo apoio direto e indireto a Putin ao fazer isso. Isso permite que ele continue, mesmo quando a guerra prejudica ativamente a Rússia. Mas a China errou. Pelo menos é o que diz Whitaker, que acrescentou que a China, eu acho, calculou mal. Acredito que eles devem ser responsabilizados por financiarem a matança que ocorre nos campos de batalha na Ucrânia. Aviso: pare de apoiar a Rússia ou haverá retaliação dos Estados Unidos da América. E fará isso através de sanções secundárias, que serão significativas, como explica Whitaker. Elas atingirão países que compram petróleo russo, como China, Índia ou Brasil. Após mais de 3 anos de guerra, que impulsionaram as compras chinesas de petróleo russo, surge a ameaça de Whitaker. Embora a Rússia de Putin sofra com sanções que deveriam paralisar sua economia, a China tem sido crucial para mantê-la funcionando, já que suas compras de petróleo basicamente ignoram os esforços ocidentais de usar pressão financeira para encerrar a guerra na Ucrânia. A ameaça foi feita. Porém, essa ameaça gera questionamentos. O que a China fez para apoiar a Rússia recentemente e o que os Estados Unidos da América acreditam que podem fazer para prejudicá-la? Em resposta, primeiro, a como a China subsidiou a Rússia, como Whitaker afirma. E essa subsidiação começa com a compra de petróleo, muito petróleo. Quando Putin invadiu a Ucrânia, o Ocidente respondeu com sanções para afundar a economia russa. Nos últimos 3 anos, um número crescente de sanções foi imposto à Rússia, totalizando 24.311 medidas financeiras, sendo 21.692 introduzidas desde o início da invasão em larga escala em fevereiro de 2022. Isso torna a Rússia o país mais sancionado do mundo, com o Irã em segundo lugar, com 5.475 sanções. Entre as restrições financeiras estava um limite de preço imposto à Rússia pelo G7 em dezembro de 2022. Segundo esse limite, nenhum país do G7 pagaria mais de $60 por barril de petróleo russo, na esperança de que o preço reduzido pressionaria a economia de Putin. A União Europeia planeja reforçar a estratégia de limite de preço, anunciando em julho um novo limite que fixará o preço do petróleo russo em 15% abaixo do preço médio vigente. Isso reduzirá o limite para menos de $50, visando prejudicar a economia da Rússia. A ideia é simples. Limites de preço significam menos dinheiro para a Rússia, dificultando o financiamento da guerra de Putin. No entanto, a guerra na Ucrânia já dura mais de 3 anos. E Putin ainda tem vendido seu petróleo, graças a uma frota de navios sombra que estão operando fora da lei marítima tradicional. E a China tem sido o principal cliente desse petróleo duvidoso. Quando o Ocidente limitou o preço do petróleo russo, Xi viu uma oportunidade. A China poderia se beneficiar do preço mais baixo do petróleo russo. Pequim tem injetado dinheiro na economia russa quando Putin mais precisa, como um efeito colateral. A Economist Intelligence ressalta o apoio da China à Rússia por meio da compra de petróleo russo. Entre 2018 e 2021, o petróleo russo representou, em média, 15% das importações totais de petróleo bruto da China. Em 2024, o petróleo russo representou 215% das importações. Observa-se um padrão de aumento de compras que serviu como uma linha de vida crucial para Putin. Trading Economics ofereceu mais dados, destacando o quanto a China gastou em petróleo russo nos últimos 11 anos.
Em 2013, a Rússia recebeu dólares dos Estados Unidos, dólares 197 bilhões da China pelo seu petróleo, valor que se manteve relativamente estável nos próximos 4 anos. Em 2018, a China começou a comprar mais petróleo russo, gastando 381 bilhões de dólares. Até 2021, o valor chegou a 405 bilhões de dólares. A China já era um grande cliente para Putin. Mas após a invasão da Ucrânia pela Rússia, a compra de petróleo pela China disparou. Em 2022, Pequim gastou 584 bilhões de dólares em petróleo russo. Trade Economics diz que os números têm aumentado desde então. A China enviou dólares dos Estados Unidos, dólares 607 bilhões para a Rússia em 2023 e gastou dólares dos Estados Unidos, dólares 626 bilhões em petróleo russo em 2024. Ocorreu um recuo em 2025. Em março, a Reuters relatou que estatais chinesas reduziram as importações de petróleo russo devido aos riscos de possíveis sanções. Segundo a mesma fonte, em maio, as importações chinesas de petróleo bruto reduziram 129% em abril, comparado ao ano anterior, atingindo 196 milhões de barris diários. Contudo, percebe-se um padrão. Conforme as sanções afetam a Rússia, a China auxilia Putin a compensar as perdas financeiras através da compra de petróleo. Essa é a subsidiação mencionada por Whitaker. Não podemos subestimar a importância vital da China para o esforço de guerra de Putin. O Atlantic Council deixou isso claro em um artigo de março de 2024, no qual apelidou o comércio de petróleo da China com o Irã e a Rússia como um eixo de evasão. Ele ressaltou que a China economizou dezenas de bilhões de dólares em 2023 ao comprar petróleo da Rússia e Irã abaixo do preço de mercado. Nessa relação, a China obtém petróleo bruto mais barato, com o Xi tirando proveito da precária posição comercial da Rússia. Segundo a mesma fonte, o comércio entre Rússia e China cresceu expressivamente desde o início da guerra. Segundo o Conselho Atlântico, em 2022, a Rússia recebeu 88 bilhões de dólares americanos da China por exportações de energia, incluindo petróleo e gás, e pagou 717 bilhões de dólares americanos por produtos chineses. Chegaremos a esses produtos em breve. Novamente, vemos que o dinheiro chinês tem ajudado a subsidiar a guerra de Putin. O líder da Rússia sabe que a China está se aproveitando de uma situação ruim para a Rússia. A China continuará comprando petróleo da Rússia, desde que isso não prejudique os interesses de Pequim. Putin não se importa. Ele não pode se dar ao luxo de se importar, porque a guerra na Ucrânia está custando um olho da cara para a Rússia. Em fevereiro de 2024, a Reuters informou que a guerra na Ucrânia custou à Rússia diretamente 211 bilhões de dólares americanos e uma estimativa de 13 trilhões de dólares americanos em crescimento econômico previsto até 2026. Russia Matters acrescentou estatísticas para enfatizar os problemas financeiros de Putin após um ano. Em fevereiro de 2025, aproximadamente 340 bilhões de dólares em ativos russos estavam congelados globalmente, principalmente pelos Estados Unidos da América e União Europeia. Estima-se que o setor de energia russo tenha perdido 785 bilhões de dólares entre dezembro de 2022 e junho de 2024, em comparação com um cenário sem sanções. Devido aos custos enormes, Putin teve que admitir que a China está explorando a Rússia no setor petrolífero. Sem a China, a Rússia estaria em uma situação econômica ainda pior do que a atual. A Rússia depende da China e precisa que Pequim siga comprando seu petróleo para Putin manter a guerra na Ucrânia. Isso nos remete à ameaça de Whitaker. O embaixador dos Estados Unidos da América, Organização do Tratado do Atlântico Norte, afirma corretamente que Pequim tem subsidiado a invasão de Putin à Ucrânia. A Rússia depende da China para pagar salários de 2.000 a 3.000 dólares mensais aos seus soldados, o que é suficiente para colocar os soldados de Putin entre os 10 a 15% maiores ganhadores do país. Os Estados Unidos da América demonstram cansaço em permitir essas situações, resultando em um foco renovado na crescente parceria comercial entre China e Rússia. Os Estados Unidos da América não se preocupam apenas com o petróleo. Em 2022, a Rússia gastou mais de 70 bilhões de dólares em produtos chineses.
Essa é a segunda forma como a China está financiando a guerra de Putin. A Rússia está recebendo equipamentos para fabricar armas que as forças de Putin usam contra a Ucrânia. Em setembro de 2024, o Instituto Lansing notou que a China foi uma exportadora-chave de bens de duplo uso para a Rússia, desde a invasão em larga escala de Putin, em 2022. Esses bens permitiram à China enriquecer enquanto contornava as sanções internacionais. Componentes de duplo uso são produtos com aplicações civis e militares, o que dá à China uma negação plausível. Pode alegar que está vendendo esses bens para a Rússia para fins comerciais legítimos, mesmo sabendo que Pequim sabe que Putin pretende usá-los para construir armas e drones para atacar a Ucrânia. O Instituto Lansing destacou vários desses produtos. A Rússia tem adquirido grandes quantidades do motor de avião DLE-30, possivelmente para uso em seus drones. O mesmo se aplica aos motores DLE-55, DLE-60 e DLE-120 da China, usados em pequenos veículos aéreos. O instituto afirma que os drones russos Geran-3 utilizam o DLE-60, enquanto os veículos aéreos não tripulados, Italmas e Superkan S-350 da Rússia, são equipados com o DLE-120. Esses drones estão sendo usados pela Rússia para atacar cidades e infraestrutura essencial da Ucrânia. Meses após o relatório do Instituto Lansing, a Radio Free Europe publicou uma matéria observando que uma empresa chinesa chamada Yangji Technology fez mais de 200 remessas de bens de duplo uso para a Rússia desde fevereiro de 2022. Esses produtos estão sendo vendidos legitimamente, com informações das vendas provenientes de registros aduaneiros oficiais. Muitas dessas remessas possuem componentes eletrônicos considerados de alta prioridade pelos Estados Unidos da América, pois podem ser usados em sistemas de armas russas. Pelo menos 17 das 238 remessas registradas foram enviadas para empresas russas atualmente sob sanções. Em maio, o Kiev Independent relatou que a China tem vendido mais do que componentes de dupla utilização para a Rússia. Segundo o Serviço de Inteligência Estrangeira da Ucrânia, a China também estava fornecendo pólvora e diversos produtos químicos à Rússia. O serviço registrou pelo menos 5 casos da China fornecendo peças de reposição e equipamentos que Putin poderia usar para suprir a indústria de aviação militar da Rússia. Atualmente, em junho, o Centro de Análise de Políticas Europeias, publicou um artigo indicando que Rússia e China possuem uma aliança de drones cada vez mais forte. Segundo a SIPA, isso auxilia Putin em sua guerra, pois a Rússia almeja produzir drones de longo alcance o bastante para atacar a Ucrânia, com 1.000 UAVs por dia. De acordo com a SIPA, a China fornece atualmente cerca de 80% dos principais componentes eletrônicos usados pela Rússia na fabricação de drones, além de pólvora, ferramentas de máquina e outros materiais vendidos para pelo menos 20 fábricas russas. O que vemos aqui é pura hipocrisia da China. Pequim se oferece para mediar a guerra na Ucrânia, buscando promover a paz em um conflito prolongado. Porém, essa alegada neutralidade é ilusória. A China tem, na verdade, financiado a guerra de Putin enquanto lucra com isso. O aumento significativo nas compras de petróleo permitiu que Putin financiasse sua invasão, enquanto a China se beneficia de petróleo barato em grande quantidade. A China está vendendo componentes de uso duplo e outros produtos para a Rússia de forma sorrateira. A China está lucrando bilhões de dólares com a venda de produtos para a Rússia, alegando que eles não têm finalidade militar. Pequim sabe que está escondendo a verdade aqui, onde suas compras de petróleo subsidiam a Rússia, injetando dinheiro na debilitada economia de Putin. A China subsidia de forma distinta os bens que vende. Eles permitem que a Rússia continue produzindo drones e outras armas que estão matando soldados e civis ucranianos. Isso não é o que os mediadores fazem, e certamente não são as ações de uma parte supostamente neutra. Isso nos leva de volta à ameaça de Whitaker e o que os Estados Unidos da América planejam fazer para impedir a China de subsidiar a guerra de Putin. As sanções secundárias são a chave, como Whitaker apontou. Sua ameaça veio apenas alguns dias depois que o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, disse a Putin que estava dando à Rússia um prazo de 50 dias para negociar a paz com a Ucrânia. Caso contrário, os Estados Unidos da América imporiam tarifas de 100%. Essas tarifas não serão impostas diretamente à Rússia. Em vez disso, elas afetarão os países com os quais a Rússia faz negócios.
Para entender por que isso é um grande problema para a China, você precisa conhecer as principais diferenças entre as sanções primárias e secundárias. As sanções primárias são as que os Estados Unidos da América e grande parte do Ocidente já impuseram à Rússia. São restrições econômicas diretas a um país, entidade ou indivíduo, incluindo embargos comerciais e congelamento de ativos. O limite de preço no petróleo da Rússia é um bom exemplo. Apesar de não ser um embargo comercial total, é uma sanção criada para assegurar que a Rússia obtenha menos lucro com seu petróleo do que o usual. Após 3 anos de guerra, sabemos que essas sanções diretas, apesar de eficazes, podem ser contornadas. A frota sombria da Rússia e suas massivas vendas de petróleo para a China evidenciam isso. Sanções secundárias usam outra abordagem. Em vez de sancionar uma entidade diretamente, os Estados Unidos da América sancionam os países que fazem negócios com essa entidade. Digamos que uma empresa chinesa esteja comprando petróleo da Rússia. A tarifa de 100% citada por Trump será imposta a qualquer produto que essa empresa tente vender aos Estados Unidos da América como punição, financiando a guerra de Putin com o dinheiro necessário. As sanções secundárias são um reforço das primárias. O primeiro afeta diretamente a Rússia, enquanto o último pressiona indiretamente a economia de Putin e seu país. Os Estados Unidos da América já utilizaram esse tipo de sanção anteriormente, como quando reinstauraram as punições contra o Irã após abandonarem o acordo nuclear com o país. Também criou sanções secundárias que se aplicavam a qualquer pessoa que comprasse produtos das indústrias de energia, software, alimentos, serviços financeiros e metais preciosos do Irã. Os Estados Unidos da América também estão usando sanções secundárias para punir a Venezuela atualmente. Os Estados Unidos da América impõem uma tarifa de 25% a qualquer país que compre óleo da Venezuela, seja direta ou indiretamente. A China não quer lidar com essas sanções secundárias. Já está em guerra comercial com os Estados Unidos da América, com ambos os países envolvidos em batalha de tarifas retaliatórias. As tarifas dos Estados Unidos da América contra a China chegaram a atingir 145% em certo ponto, antes que os dois países alcançassem uma trégua temporária que lhes permitiu começar a negociar sobre sua situação comercial. Aqui vemos um timing preciso na ameaça de Whitaker. A trégua está prestes a terminar, com Estados Unidos da América e China se preparando para novas negociações comerciais na Suécia durante a semana de 28 de julho. Com a ameaça de sanção secundária feita por Trump, é certo que os Estados Unidos da América a usarão como alavanca durante as negociações. Isso deixa a China em uma situação complicada, pois não deseja enfrentar as grandes tarifas já impostas pelos Estados Unidos da América. É por isso que está negociando. Com as sanções secundárias em jogo, Pequim terá que pensar muito sobre seu próximo passo. Ela segue comprando petróleo russo e subsidiando sua máquina de guerra com produtos de uso dual, enquanto absorve as tarifas americanas? Ou finalmente se afasta da Rússia, deixando Putin lidar com um rombo de bilhões de dólares nas contas bancárias russas, em um momento em que ele precisa de todo o dinheiro possível para sua guerra? Os Estados Unidos da América esperam que a China escolha a última opção, mas isso não é certo, como aponta a United 44 Media em seu relatório sobre a ameaça de Whitaker. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou à chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, que a China não aceitará uma derrota russa na Ucrânia. Segundo Wang, isso faria os Estados Unidos da América voltarem sua total atenção para a China, algo que Pequim não pode permitir. Essa declaração, supostamente feita durante uma tensa reunião de 4 horas entre os dois, levanta mais dúvidas sobre a alegação da China de neutralidade na guerra da Ucrânia. Na verdade, Pequim tem aproveitado a guerra para reforçar sua posição geopolítica. Ao comprar tanto petróleo russo, tornou Putin dependente da China para financiar sua guerra. A continuação da guerra também significa que a China é capaz de operar com menos atenção ocidental voltada para suas ações. É um conceito simples. Enquanto o Ocidente se distrai com a Ucrânia, a China se posiciona para se tornar um mediador global de poder ainda mais relevante. Então, a ameaça de Whitaker funcionará? Os Estados Unidos da América podem usar sanções secundárias como meio de forçar a China a retirar seu apoio à Rússia? No momento, isso parece improvável, especialmente considerando que a China já respondeu aos primeiros esforços da América para implementar tarifas com tarifas próprias.
Estamos à beira de uma nova guerra comercial. A América quer que suas sanções secundárias acabem com as ambições de Putin na Ucrânia. Contudo, tudo depende da reação da China às sanções. Saberemos mais em meados de setembro, quando o prazo de 50 dias de Trump expirar. Porém, os Estados Unidos da América podem não precisar ameaçar a China para encerrar a guerra na Ucrânia. A Rússia pode falhar, mesmo com o apoio de Pequim. A ofensiva de verão de Putin será seu último erro antes do colapso total do esforço de guerra russo. Assista ao nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no Show Militar para acompanhar os últimos desenvolvimentos na relação Estados Unidos da América-China. Obrigado por assistir.